Batismo, sessão e declaração de batismo. Parte 3. Rose. 23 de janeiro de 2025. Introdução. Estou compartilhando uma palavra do Senhor e Ele também me pediu para fazer uma declaração de batismo para qualquer um que queira se batizar e usar este vídeo para guiá-lo. Por favor, levem todas as palavras e sessões ao Senhor em seu próprio tempo de oração para confirmação. Escrituras. Vejam na descrição do vídeo. Comentário Rose, continuação. Então, não estou dizendo que há uma lacuna enorme entre o livro de Atos e agora. Não, as pessoas certamente têm sido batizadas com o Espírito Santo, mas naquela época, foi quase uma explosão do Espírito, derramando todo o Espírito. E tem sido pelos últimos 2000 anos que o Espírito Santo tem derramado. Mas estamos voltando agora para o tempo do livro de Atos novamente, desta vez onde tudo vai ser uma porção dobrada, é o que ele está dizendo. E esse batismo vai ser quando ele julgar que as pessoas estão corretas em seus corações. E é também sobre ministério, porque ele quer que seus discípulos saiam e façam mais discípulos. Então não é sobre um indivíduo apenas querendo dons. É sempre por uma razão. E é sempre no tempo perfeito de Deus. E é sempre para o propósito de Deus. É sempre para que possamos glorificar a Deus em qualquer momento. Isso não significa que amanhã eu possa sair e começar a ressuscitar pessoas dos mortos ou algo assim. Aquele foi um momento especial lá no tempo do livro de Atos. Eu não consigo falar pelos últimos milhares de anos desde então, eu não sei, eu só tenho as Escrituras para seguir, mas eu certamente não conheço ninguém que possa ressuscitar pessoas dos mortos agora. Então entenda que tudo é para a glória de Deus e tudo está no seu tempo. Nós não recebemos esses dons à toa e saímos e os usamos à toa. Sempre temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Sempre temos que orar. É o que eles sempre fizeram no livro de Atos. Se você notar e ler, eles sempre oravam ao Pai assim como Jesus fazia. Jesus orava constantemente ao Pai mesmo antes de ressuscitar Lázaro dos mortos. Ele orava e pedia ao Pai para fazer isso. Então entenda isso também. É tudo para a glória de Deus. Tudo. Quanto a esse batismo do Espírito Santo. Sim, certamente podemos orar por ele, mas agora eu seria muito cautelosa com qualquer um que impusesse as mãos em mim, com certeza, ou qualquer um nesses tempos, porque há muita falsidade por aí agora. Realmente há muita falsidade. E como eu disse, quando recebi o batismo, eu nem tinha orado por ele. Ninguém colocou as mãos em mim ou algo assim. No final do dia, eu estava na minha cozinha, apenas balbuciando e nem estava fazendo direito, mas o Senhor tinha planos para mim e um plano para fazer este ministério, que estou fazendo, e foi então que recebi o batismo, o Espírito Santo naquele momento. Então, entenda isso também, que tudo é apenas no tempo perfeito de Deus, mas certamente podemos orar e pedir ao Senhor com certeza. Espero que isso faça sentido com o batismo do Espírito Santo. E apenas outro exemplo das Escrituras da diferença de quando recebemos Cristo em nós, e este é o Espírito do Senhor. Em João 20 versos 21 e 22, é quando Jesus encontra os discípulos antes de sua ascensão ao Pai, mas é depois de sua ressurreição, ele vem e aparece a eles algumas vezes, antes de ascender. 21 disse-lhes: Então, Jesus segunda vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. 22 E havendo dito isso, assoprou sobre eles, e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Isso foi antes do livro de Atos 2 e o tempo de Pentecostes. É antes disso. Ele vem até eles e naquele momento ele sopra sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Então daquele ponto em diante, eles já tinham Cristo neles antes de terem o batismo do Espírito Santo no Pentecostes. Eles já tinham Cristo neles, para entender a diferença. E Jesus ainda não tinha ascendido ao Pai. E como dizem Atos 1 versos 4 e 5, isso é antes de sua ascensão, pouco antes de sua ascensão. 4 Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. 5 Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então ele os está preparando para o Pentecostes, quando eles receberam então o batismo do Espírito Santo. Mas mesmo nessa ocasião em João 20 versos 21 e 22, onde Jesus apareceu a eles e lhes deu o Espírito Santo, eles já têm Cristo neles. Eles estão apenas esperando pelo Pentecostes para serem batizados com o Espírito Santo. Você apenas vai ler Atos 2 versos 3 e 4, o que aconteceu no Pentecostes, e isso foi incrível. E, você sabe, eu não conheço nenhum relato de línguas repartidas estando acima das cabeças das pessoas desde os apóstolos. Isso aconteceu com os apóstolos. Eu não vi isso, não ouvi falar disso. Se houver alguém aí fora, me avise, mas isso certamente não aconteceu comigo. E eu não conheço nenhum outro relato de que isso tenha acontecido além dos apóstolos naquela época. Então a unção deles era muito, muito forte, muito única para aquela época. Mas como eu disse, não é para dizer que não houve batismos do Espírito Santo desde então, pois certamente houve. Apenas que o problema hoje é que você tem a igreja apóstata e o que mais eu posso dizer, eles não estão lidando com o Espírito Santo, é tudo o que eu vou dizer. Eu já disse o suficiente sobre isso. E o batismo não é sobre salvação, entenda isso também, porque Jesus menciona em sua palavra o ladrão arrependido na cruz. O ladrão se arrependeu, e Jesus disse, estarás comigo no paraíso. O ladrão não foi batizado em água naquele momento, mas ele se arrependeu, em seu coração, ele acreditava em quem Jesus era. Ele é o Filho de Deus, e isso é tudo que você precisa para a salvação, é essa crença em seu coração e que você se arrependa. E outro exemplo com relação ao batismo não ser salvação é que temos Simão no livro de Atos. Ele era um feiticeiro, e ele enganou muitas pessoas, e ele só queria os dons. Ele só queria o poder de Deus, e ele até ofereceu dinheiro aos apóstolos, ele queria comprar o dom. Eu vou ler Atos 8 versos 13 ao 17 com relação a Simão. 13 creu até o próprio Simão e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se, vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. 14 Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, 15 os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. 16 Porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. 17 Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E assim, apenas nesta escritura, com relação a Simão, sim, ele foi batizado. E então Pedro e João vieram, e perceberam que todos os outros tinham sido batizados em nome de Jesus, e eles acreditavam que teriam Cristo neles neste momento, mas eles simplesmente não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E neste momento, Pedro e João então oraram e impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E lembrem-se, Pedro e João tinham essa unção incrível para poderem fazer isso, pois esse era o ministério deles. Porque nem todos em quem eles impuseram as mãos poderiam então continuar e fazer aos outros o mesmo que eles puderam. Então lembrem-se disso também. E apenas com relação a Simão e o batismo não sendo sobre salvação, em Atos 8 verso 22 temos Pedro repreendendo, dizendo: 22 Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então seu coração não estava certo diante de Deus, e até esse ponto, ele passou a se tornar um feiticeiro, apenas querendo os dons, e foi isso. Seu coração não estava certo diante de Deus. Não houve arrependimento verdadeiro algum. Então, o ponto é que o batismo, neste caso com Simão, ele não foi salvo. O batismo não é sobre salvação. Então por que ser batizado? Bem, Yeshua, Jesus foi
Ele foi batizado. E ele é nosso exemplo. E isso é o que ele disse em sua palavra também. Você sabe, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então seguimos o que nosso Senhor fez. Ele é nosso exemplo. Então Mateus 3 versos 13 a 15, é quando Jesus vem a João para ser batizado. E ele diz, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E o Senhor mencionou isso em sua palavra, porque é a isso que se refere. Esta é a Escritura com relação a isso, pois assim nos convém cumprir toda a justiça e andar pelo caminho estreito. E eu tenho outra, apenas uma última Escritura antes de entrar no batismo. Romanos 6 versos 3 e 4. And I've got just one last scripture before I go into the baptism then. So Romans 6, 3 to 4. 3 ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. 4 fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Então entenda isso, que é um ato físico, mas é simbólico também, nós morrendo para Cristo e sendo ressuscitados para a sua vida glorificada. Amém para isso também. Então, com tudo isso dito, eu sei que esse será um vídeo longo, mas eu só queria cobrir tudo. Eu cobri o batismo do Espírito Santo e espero ter feito sentido com tudo isso. E esse batismo nas águas e as razões pelas quais fazemos isso, eu acabei de mencionar tudo isso também. E apenas entendam, não é uma questão de salvação, que muitos falsamente acreditam, mas é para cumprir toda a justiça. Amém. Então, se todos estão se preparando, agora ele me pediu para realmente cobrir minha cabeça para fazer isso. Não vou entrar nessa discussão sobre isso porque, como você pode ver, eu não cubro minha cabeça quando faço essas sessões, mas ele me pediu para cobrir minha cabeça para fazer o batismo. E eu sigo a liderança do Senhor e, como eu disse, não vou entrar nessa discussão aqui. Agora eu vou fazer algumas declarações que ele acabou de me pedir para declarar a todos vocês e para vocês responderem com sinceridade em seus corações. Apenas vou entrar no batismo e vou fazer uma oração depois. Tenham paciência comigo, eu nunca fiz isso antes, apenas com meu marido. Então aqui vamos nós, para todos vocês que estão prestes a serem batizados, e eu realmente espero que este vídeo seja uma bênção para alguém que queira fazer isso. Antes de tudo, apenas diga seu testemunho mesmo quando você está sozinho, apenas entenda que o Senhor ouve você. Sim, podemos estar sozinhos no físico, mas no espiritual posso garantir que não estamos sozinhos. Então, tenha certeza de que quando você estiver dando seu testemunho agora, Ele ouve você e, como Ele diz, somos um em espírito. Então, estou bem aí com você em espírito agora. That he hears you, okay? And as he says, we are one in spirit. So I'm right there with you in spirit right now, okay? Declaração de batismo. Você declara que pecou e ficou aquém da glória de Deus e que realmente se arrependeu em seu coração e confessou seus pecados ao nosso Deus? Você declara que precisa de um Salvador para entrar na vida eterna e estar em plena comunhão com nosso Pai Celestial, que é nosso Deus Santo. Você declara que nosso Salvador é o Filho de Deus, nosso Rei Yeshua, nosso Jesus Cristo, e que você o aceita como seu Senhor e Salvador e pegará a sua cruz e o seguirá. Você declara que você tem certeza que o Filho de Deus, nosso Jesus Cristo, é seu Salvador, e que ele levou uma vida sem pecado, que ele morreu na cruz por todos os nossos pecados e é nosso sacrifício perfeito do Cordeiro e que ele ressuscitou e é nosso Rei eterno e nossa esperança eterna de salvação. Se você declara que todas essas coisas são verdade,
Agora eu vou dizer a próxima parte. Eu vou dizer 2 vezes. Então você apenas ouve as palavras primeiro. Depois que eu disser uma vez, então mergulhe na água e então eu direi novamente quando você estiver entrando na água. Então, se você declara que todas essas coisas são verdade, eu te batizo em nome do Pai, do nosso Rei Yeshua, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, pois nosso Deus é um, mas Ele é 3 em 1. Amém. E eu vou dizer novamente. Eu te batizo em nome do Pai, do nosso Rei Yeshua, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, pois nosso Deus é um, mas Ele é 3 em 1. Amém e amém. E para qualquer um de vocês que acabou de ser batizado e fez tudo isso, então parabéns, pessoal, isso é incrível. Eu só vou fazer uma pequena oração. Então eu oro para que nosso Pai te encha até transbordar agora com este Espírito Santo e te guarde para sempre em todos os seus caminhos, sob suas asas protetoras e no poderoso nome do nosso Rei Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Isso é tudo. Eu só espero que isso seja uma bênção para alguém aí fora e eu só oro para que sua caminhada agora com o Senhor continue avançando e para que Ele continue transformando seu coração e Ele fará uma obra em você até o dia em que Ele voltar. Amém para isso também. Tudo bem, pessoal. Amo todos vocês e vejo vocês em breve. Obrigado. Tchau.